está com frio diz amém. É uma briga, né? Quando está muito quente, está muito quente. E agora que está o frio, meu Deus, como está frio. Eu particularmente prefiro o calor. É difícil até para Deus agradar todo mundo, sabe? Tá vendo? Metade prefere o calor, metade prefere o frio. É difícil. Mas amém. Quem está feliz dá glória a Deus aí. Não é o tempo que determina se a gente é feliz ou é triste, amém? Somos felizes em todos os tempos porque o Senhor é a nossa alegria. Pegue a sua Bíblia em nome de Jesus, abra no segundo livro da Bíblia. O livro é o Êxodo, o capítulo é o 5, e nós vamos ler o 1 e o 2. Amém? Nós temos nessa noite como título da mensagem Sem Negócios com o Mundo. E o texto bíblico em Êxodo 5, 1 e 2 diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça um pouco. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estar aqui nessa noite. Desde já, meu Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Temos a certeza, meu Deus, que o Senhor já recebeu os nossos louvores, recebeu a nossa adoração, recebeu também as nossas orações, as nossas petições. E nesse momento, meu Deus, iremos participar da Tua Palavra. Por isso eu quero te pedir que o Senhor repreenda o homem, que não permita que eu venha falar nada de mim mesmo. Repreenda também no meio de nós a incredulidade, a falta de fé. Repreenda, meu Deus, qualquer motivo de distração, porque nós queremos nessa noite ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Espírito Santo, nós te convidamos a tomar o teu lugar de honra no meio de nós e fazer morada no meio da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Poder se assentar. Nós precisamos ler a Bíblia com um olhar espiritual e aplicar aquilo que nós lemos aos dias de hoje. Faraó, vamos começar do Egito. Egito representa um mundo sem Deus. Faraó representa o nosso adversário, o diabo, e Moisés tipifica Cristo. Mas aqui nós vamos falar da figura de Moisés como se fosse o ser humano, a humanidade, o homem. E Moisés, ele vai ser chamado para libertar o povo que era cativo. Só para trazer um corpo na mensagem, vou ser breve. Uns anos atrás, 430 anos mais ou menos atrás desse dia, o povo de Israel vai para o Egito, porque a fome é muito grande. E ali eles descobrem que tem comida. Quando eles chegam lá, você já conhece a história, os irmãos de José vão encontrar José. E José vai se revelar, José agora é o governador do Egito, e vai chamar toda a família dele, todo Israel, para morar no Egito.
Só que o tempo passa, José morre, o faraó também, que deu a terra de Gozém para que o povo de Israel morasse no Egito, também morre, e passa-se muitas gerações, como eu disse, 430 anos, e nesse exato momento o povo se encontra cativo, não só cativo de uma maneira presa, mas agora eles são escravos. E eles têm que trabalhar para Faraó, e eles têm que trabalhar para que o Egito, que era a capital do antigo mundo, se desenvolvesse. E não preciso dizer que a vida deles era muito sofrida. A vida do povo de Deus era muito sofrida. E o que é engraçado é que muitas vezes, quando nós estamos bem, a gente esquece um pouco de Deus. Mas quando a gente está mal, aí a gente lembra de Deus. E esse povo que estava mal, agora eles começam a clamar a Deus, e falam: Deus, tem misericórdia, Deus, o Senhor não vê as nossas aflições, será que o Senhor não consegue enxergar o quanto nós estamos sofrendo? Até que Deus ouve as orações desse povo e decide livrá-los. Quando acontece isso, vai ter o épico encontro de Deus no Monte Horebe com Moisés, aonde a sarça, ela ardia, mas não queimava. E Deus vai dizer aquela famosa frase para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque a terra ou o lugar onde você pisa é um lugar ou uma terra santa. Então Moisés vai perguntar: como é que eu vou livrar o povo? Lembrando que a ótica é Egito, o mundo, Faraó, o diabo, e Moisés, o povo, o ser humano. Então Moisés vai perguntar assim: como eu irei libertar o povo? E Deus vai falar para ele assim: vai, porque eu te enviarei. Passado isso, vai chegar aqui onde nós começamos a ler, no capítulo 5, no verso 1 e 2. Moisés aqui está com mais ou menos 80 anos de idade, porque a vida de Moisés ela é dividida em 3 partes de 40. 40 anos ele vai viver no palácio, depois ele vai se casar, e depois de 40 anos ele volta para libertar o povo. Quando ele vai libertar o povo, que é onde eu li para vocês, ele vai com seu irmão, Arão. Moisés ele tinha língua presa, não falava muito bem, então o intérprete de Moisés para falar com o faraó vai ser o seu irmão Arão. E Deus vai falar para Moisés assim: vai lá e fala para Faraó que ele me deixe o meu povo ir ao deserto numa distância de 3 dias, para que ali a gente possa adorar ao Senhor. Então Moisés chega com essa notícia, com essa informação, e diz para Faraó exatamente o que Deus tinha mandado ele dizer: o Senhor, o meu Deus, está mandando que o meu povo saia da condição de escravo e vá ao deserto numa distância de 3 dias para adorar. Faraó, de imediato, ele vai responder de uma forma muito ríspida, muito grossa, muito grosseira. Ele vai dizer assim: quem é o Senhor? Quem é o seu Deus, Moisés? Eu não conheço o seu Deus, eu não respeito ele, e o povo não vai para lugar nenhum. Como represária a essa, abre aspas, afronta de Moisés, Faraó vai piorar a situação dos judeus, dos israelitas. Eles vão ter que fazer os tijolos, porque era essa a função que era dada ao povo de Deus, fazer tijolos, só que eles recebiam a palha. E agora
Faraó vai dizer o seguinte: se eles têm tempo para clamar, se tem tempo para murmurar, tem tempo para buscar a palha. Agora, não dê mais palha para os judeus, eles vão ter que buscar a palha para eles fazerem os tijolos, mas a quantidade, a meta vai ser a mesma. Eles vão ter que produzir a mesma coisa que eles produziam agora, a mesma quantidade do que eles produziam quando eles recebiam a palha. O povo vai reclamar, porque já era difícil para o povo fazer aquela grande quantidade de tijolos, que era a meta deles, e agora, em vez de melhorar, porque eles clamavam a Deus, eles pediam para que Deus viesse interceder por eles, e o que estava ruim, piorou. Eu quero fazer um parênteses aqui, e trazer para os dias de hoje. Quantas vezes você orava por uma situação e você viu um ditado popular se cumprir na sua vida? Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Estava ruim, aí você foi tentar consertar, e o que aconteceu? Às vezes acontece isso, não acontece? Sim ou não? Estava ruim, só que aquilo que você achava que estava ruim, depois você sente saudade, fala assim: meu, estava bom naquela época, estava ruim, não estava tão ruim assim não. É o que os judeus aqui, os israelitas, vão passar. Só que quem tinha mandado Moisés ir falar com o faraó era quem? Deus. Deus tem um negócio na nossa vida, e é a primeira certeza que nós temos que ter, é que Deus nos ama, que Deus nos escolheu, e que Deus tem um compromisso conosco. Então, por mais aparente que a nossa vida esteja ruim, Deus está no controle, amém? Então Deus estava no controle da situação, e Deus vai mandar a primeira praga. Alguém sabe qual é a primeira praga que Deus mandou? Vou deixar as crianças, né? Porque isso daí é escola bíblica dominical. Transformou o rio Nilo, as águas, em sangue. Agora vou subir o nível da pergunta. E a segunda? Qual foi a segunda? Ih, estou vendo que escola bíblica dominical começa oita. As rãs. A terceira foi o piolho, a quarta foi as moscas. E um dia eu estava pensando que a praga das moscas, ela tinha sido tranquila. Piolho é chato, né? Coça, você fala o nome piolho e já começa a coçar a sua cabeça, né? É um negócio impressionante. E coçar é igual bocejar. Se você vê um coçando, daqui a pouco você já começa também. Aí eu estava pensando que a mosca era tranquilo, até você fazer um churrasco e você vê aquele enxame de mosca aí. Gente, isso é horrível. Aí, Deus me deu a oportunidade de ir no Egito. E nós vamos fazer uma caravana aqui dessa igreja ainda para o Egito e Israel, em nome de Jesus. Quem vai nessa caravana dar um glória a Deus aí? Aí você lembra, Camila? Gente, mosca, mais mosca, assim, que você pensava que era um carvão. Aí você ia mexer assim, aí voava as moscas, tudo era um pedaço de pão. De tanta mosca que tinha naquele lugar. E eu estou falando isso agora, tá? Eu não vivi no tempo do faraó, não, foi agora. Isso não é nem praga, então eu imagino assim, uma mosca perturba demais, não perturba não? Um pernilongo na orelha perturba demais, meu Deus do céu. Aí você imagina uma peste de mosca. E aí foi indo, até um total de 10 pragas. Mas não é sobre isso que eu quero chamar a atenção, e não é sobre isso que eu quero falar.
Deus chama Moisés para libertar o povo. Faraó não permite que o povo seja livre. Quem Faraó aqui representa nessa história? O diabo. Deus nos chamou para ser livre. Mas o que o diabo quer? Que a gente fique preso, amarrado, escravo do pecado. Porque ele sabe que se nós estivermos escravos do pecado, ele tem um controle sobre as nossas vidas. E todas as vezes que Faraó dizia que ia libertar o povo, ele mentia. O diabo mente para as pessoas dizendo que elas são livres. Elas acham que são livres, mas na verdade elas não são. Eu vou trazer aqui um rápido, para a gente pensar rapidamente. As pessoas falam que nós, os crentes, somos presos porque a gente não bebe, não fuma, não droga, ou nós não deveríamos fazer isso, né, na verdade, né? E quando você está no mundo, as pessoas falam assim: eu não quero ir para a igreja porque eu sou livre. Eu não dou meu dinheiro para o pastor, eu faço o que eu quero, não tenho ninguém me controlando, dizendo o que eu devo ou não fazer. Aí eu pergunto: será que é verdade? Será que é verdade que as pessoas no mundo realmente são livres? São livres nada. A pessoa só é feliz quando está bêbada. Alguém conhece aqui uma pessoa que muda de personalidade quando está embriagado? A pessoa é chata, não fala com você, não conversa com você, mas quando ela toma um copo de cerveja, ela muda, se abre que nem uma flor. Alguém conhece alguém assim? Você acha que essa pessoa é livre? De jeito nenhum. Amados, eu sou chato, mas eu sou chato assim porque eu não sou bêbado. Eu sou essa pessoa. Não tem duas faces em nós. Nós é que somos livres, porque a bebida não determina se nós somos tristes ou felizes. Quem determina é Jesus Cristo. Outra pessoa, a pessoa que só é feliz com os amigos, dentro de casa parece um dinossauro. Ela é tão sutil dentro de casa que parece um hipopótamo dentro de uma loja de cristal. Aonde ela quebra? Ela não tem um relacionamento bom com os filhos, não trata bem a esposa, parece um animal falando com a mãe, mas com os amigos, eu já escutei testemunhos dizendo assim: eu queria que meu pai fosse legal em casa como ele é na igreja. Meu pai é tão legal na igreja, mas dentro de casa ele não é essa pessoa. E essas pessoas que estão no mundo, elas acham que são livres, mas na verdade o diabo dá uma falsa sensação de liberdade. A pessoa não devolve o dízimo. E calma, não vou pregar sobre dízimo e oferta não, já foi, agora só no outro culto. Mas ela não dá o dinheiro na igreja, mas ela compra um maço de cigarro. Eu nem sei quanto custa um maço de cigarro hoje, mas esses de marca aí deve custar por volta de uns R$10. Amém? Alguém aqui conhece alguém que fuma, que sabe? Deve pagar uns R$10, né? Quanto, irmã? 3 maços. Se é R$10 que ela gasta 30 por dia. É 8. R$24 ela gasta por dia. Para quê? Para se matar. E provavelmente ela não deve ser cristã, né? Ainda, mas eu profetizo que ela vai se converter em nome de Jesus. Mas ela acha que ela é livre, e ela acha que a irmã dela é que é presa à igreja. Mas na verdade é nós que somos livres, porque nós decidimos dizer não para o cigarro, amém? Nós podemos dizer sim e saindo do culto fumar, mas nós decidimos falar não. Mas essa pessoa que fuma 3 maços de cigarro, ela tem esse poder de decidir? Ela fala assim: hoje eu não vou fumar. Então na verdade quem é livre somos nós que somos livres. Deus nos deu a liberdade de dizer sim ou não, nós apenas decidimos dizer não.
E essa pessoa vive na falsa ilusão de ser livre, mas ela não é. E aqui é onde eu quero dizer para vocês, porque quando Deus vai mandando as pragas, Faraó vai fazer 4 ofertas para Moisés. 4 vezes o mundo, ou o diabo, vai tentar convencer o cristão que ele pode ser crente, ele pode adorar a Deus, mas tem negociatas, tem entrelinhas, tem as malditas letras miúdas do contrato. Aquilo tinha que ser proibido. Você compra um suco de caixinha e contém suco natural. Você está pensando o quê? Que você está comprando suco natural. Mas nas pequenas linhas tem o quê? Este produto tem 0,000000001% de fruta. Isso é uma mentira. E o faraó, ele vai dizer assim: vocês podem adorar a Deus, mas, lembrando, eu quero trazer a ótica de Egito é o mundo sem Deus, Faraó sendo o diabo e Moisés sendo a igreja, o povo de Deus. Vamos lá para a primeira negociata, para vocês entenderem. Êxodo 8:25. Avance comigo algumas páginas, por favor. Acharam aí? A minha versão é a NVI, então, se a sua tiver algumas palavras diferentes, fique tranquilo, no contexto não irá mudar. Diz assim, Êxodo 8:25. Então, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Traduzindo a minha versão: podem servir a Deus, mas vocês não vão sair do mundo. E eu disse no começo que eu quero falar sobre a ótica de ter Egito como mundo, Faraó como o diabo e Moisés como o povo de Deus. Mas eu disse também que a aplicação da Bíblia tem que ser nos dias de hoje. Então nós vemos nos dias de hoje muitas pessoas que o diabo permite ela ir na igreja, permite ter uma falsa conversão, porque na verdade as pessoas não estão se convertendo, elas estão se convencendo que Jesus é Deus, mas é totalmente diferente eu me convencer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus, e me converter a Cristo. Tem uma diferença enorme. Então, as pessoas hoje, elas podem ir adorar a Deus, mas o diabo não permite elas saírem do mundo. Quantas pessoas nós vemos que elas vêm para a igreja, mas elas não mudam nada? Elas dizem que se converteram, mas quando você olha para a pessoa, você só vê o mundo, você não enxerga Cristo. Você quer saber se uma pessoa ela é cristã ou não? É se você olha para ela e você enxerga Cristo nela. As atitudes dela condizem com as atitudes de Cristo. E eu não estou dizendo para você ser perfeito, amém? Mas assim, 90% das nossas atitudes tem que refletir Cristo. E quantas pessoas, nós podemos falar aqui, não vou citar nomes para não, que nós temos muitas visualizações na internet, vão sofrer até processo. Mas os artistas, quantos artistas hoje dizem que se convertem? Vocês já ouviram aqui algum artista que se converteu aqui? Fulano de tal hoje é convertido. Ah, ela é crente. Mas quando você olha, parece que, vamos falar das mulheres, né? As mulheres que se convertem, parece que ela se esqueceu de se trocar. Ela saiu para a rua como se ela estivesse tomando banho.
Você vê os homens que dizem que se convertem, mas as atitudes deles não são de homens convertidos, são de homens mundanos, traem as esposas. Tem negócios inescrupulosos, algo parecido com isso. Negócios de procedência dúbia. Isso não representa Cristo, sabe por quê? Porque eles aceitaram a negociação do diabo. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nós refletirmos, para nós não negociarmos com o mundo. Não deve ter negociações. Qual era a promessa? Qual é a promessa para a sua vida? Todas as vezes que o diabo te oferecer alguma coisa menos do que Deus te prometeu, você não deve aceitar. Vou apertar a tecla SAP e vou traduzir. Deus te chamou para você ser mais do que vitorioso, não aceite menos do que isso. Deus te chamou para você comer o melhor dessa terra, não aceite menos do que isso. Há uma promessa sobre a sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não aceite menos do que isso. Nós não devemos aceitar as condicionais que o diabo imprime sobre as nossas vidas. Quem determina a nossa vida não é o diabo, quem determina a nossa vida é Jesus Cristo. E Ele morreu para que você tivesse vida e que a tivesse em abundância. Nós não devemos aceitar. Você pode ir, mas não saia do país. O diabo fala, vai para a igreja, pode ir, só não vai se converter. E muitas pessoas estão aceitando essa mentira do diabo. Vamos continuar aqui. Para a segunda negociação que o diabo vai dar, no formato de Faraó, é 8:28. Disse o Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e ore também por mim. Isso aqui é uma outra classe que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas que o diabo, ele permite ela ir para a igreja. Essa classe aqui permite até se converter, mas não se converte 100%. E logo eles voltam. Jesus vai dizer uma coisa sobre esse tipo de pessoa. As pessoas que conhecem, se convertem e voltam para o mundo, é como os cachorros que voltam para o seu próprio vômito. Quantas pessoas passam na nossa vida, na nossa caminhada, principalmente os que têm mais anos de igreja, que se converteram, mas se afastaram. Eu tenho parentes que eu oro por eles, que já pisaram no Santo do Santo, e hoje voltaram a beber, voltaram a fumar, e o meu coração assim chega, sangra, porque eu fico pensando, como pode, um dia a pessoa foi livre, porque assim, eu já fui perturbado também, já bebi, eu já fumei, conheci muita coisa que não presta no mundo, mas o dia que eu conheci Cristo, cara, quando eu coloco Cristo de um lado e todas essas porcarias que eu fazia, assim, não tem a mínima chance de eu voltar. Só se eu estiver endemoniado. Eu só volto se eu estiver endemoniado. Não é possível, cara. E eu vejo as pessoas que voltam, mas sabe por quê? Porque elas aceitaram as condicionais. Elas não entenderam que elas são livres. Cristo nos fez livres. E a pessoa aceita ir só um pouquinho. E eu vou me estender só mais um pouquinho sobre esse assunto, para nós que estamos aqui. Gente, não aceite só um pouquinho da presença de Deus. Existe uma passagem na Bíblia, que corria um rio, e um homem pegou um instrumento de medir, e ele mediu, e essa água, elas davam nos tornozelos,
Mas à medida que o rio fluía, foi se enchendo aquele lugar, e as águas foram subindo, até que só podia se passar a nado. O rio, essas águas representa a presença de Deus nas nossas vidas. Se você quiser continuar com ela no tornozelo, tudo bem. Mas se você quiser, vai ter lugares mais profundos para você ir. E a presença de Deus vai ser tão abundante na sua vida que você não vai conseguir mais se controlar. Sabe o que quer dizer isso? Que quando você está com a planta dos pés fincado no chão, você tem um poder sobre a sua vida, você se locomove. Mas você já entrou numa piscina que não deu pé para você? Essa é a presença de Deus nas nossas vidas. Não tem mais chão para você. Agora você só aproveita, se transborde na presença de Deus. Não permita que o diabo passe uma risca num chão imaginário e diga: você só pode até ir aqui com Deus, mas daqui para frente você não vai. Sabe por quê? Se você se permitir não se aprofundar nas coisas de Deus, um dia você vai voltar para o Egito, que representa o mundo para nós. Vamos ver a terceira oferta que o diabo fez. Está em Êxodo 10, do 1 ao 11. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos pular para o 7 para nós ganharmos tempo, tá? Êxodo 10, 7. Só para vocês entenderem, para vocês não ficarem perdidos na história, está acontecendo as pragas, tá? No meio dessas negociatas está acontecendo as pragas. Deus manda as pragas, aí Faraó diz que vai libertar o povo, mas todas as vezes ele negocia, ele mente dizendo que vai libertar o povo, pede para que Moisés tire a praga, peça para Deus tirar a praga, aí quando Deus tira a praga, ele vem com essas negociatas. Vamos para o 7. Os conselheiros de Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus dele. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. 10. Disse-lhe Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor, quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar cultos ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. A terceira oferta: pode se converter, mas não vai ser todos da sua casa, vai ser só uma parte. E agora eu entro num assunto delicado, para quem congrega e o marido, o esposo ou a esposa não congrega. Como é difícil a gente trazer para a igreja. Eu louvo a Deus porque eu já casei, a gente estava meio perturbado, mas assim, a gente já, né, e a gente veio os dois para a igreja rapidamente. Mas como é difícil você lutar sozinho. Como é difícil você perseverar sozinho. Às vezes dá vontade de desistir. Às vezes dá vontade de abandonar tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: assim como Moisés foi firme e determinado, continue perseverando. Não é só você. Aí vem você, o momozinho, o chuchuzinho, a chuchuzinha, mas não vem os filhos. Aí é outra parte difícil também da vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a promessa é para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos e para tudo que você tem, em nome de Jesus.
Persevere. Não desista. Continue. Insista. Porque é uma promessa. E nós vamos tomar posse da nossa promessa em nome de Jesus. Então, como nós estamos contextualizando, trazendo os textos bíblicos para os dias de hoje, é por isso que muitas vezes a gente vê a mulher sozinha na igreja, perseverante, ou então só o marido sozinho, perseverante. Por quê? Porque muitos aceitaram essa negociação. Muitos se acostumaram. A gente escuta, deixa ele lá, se ele não quiser vir, deixa ele, a salvação é individual. Não. A salvação sim é individual, mas a promessa é para você e para a sua família. Insista, persista, incomode, peça direção para Deus, peça para Deus te mostrar quando é para você perturbar o seu cônjuge e quando é para você deixar só na oração, só no azeite, como a gente costuma dizer. Peça oração, peça direção para Deus quando é para você perturbar os seus filhos, porque é o seguinte, até os 15 anos, vai vir nem que seja amarrado. Depois dos 16, vai vir nem que seja debaixo da chibatada. Com 17, vai vir nem que seja com olho roxo. E depois dos 18, aí vem se quer, porque aí eu já não posso mais controlar. Mas até os 18 vem. E eu vou dizer mais. Eu estou pedindo uma unção aqui nova para Deus, para que até quando eles morar na minha casa, eles são obrigados a vir para a igreja. Depois que eles for para a casa deles, aí eles fazem o que eles querem da vida deles. Mas eu estou pedindo essa unção. Deus está quase me dando essa unção. Enquanto morar na minhas regras. Tem que vir para a igreja. Então, amados, não aceite sentar sozinho nesse banco. É apenas por um tempo, mas você vai perseverar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a quarta negociata, a última oferta, essa daqui, quase que Moisés aceita, brincadeira. Muitas pessoas, amados, tropeçam exatamente nesse ponto aqui que eu vou falar. É a quarta e última oferta que o diabo faz para o povo de Deus. É essa daqui, ó. Êxodo 10, 24. Então, o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. O homem se converte, ele aceita Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele deixa de beber, ele deixa de fumar, ele deixa de falar palavrão, ele deixa de ver porcaria na internet, ele termina um relacionamento extraconjugal. Só que tem uma coisa que é difícil para o homem se converter: é o bolso. Tem pessoas que têm dificuldades em devolver o dízimo. E o dízimo é o mandamento mais fácil de obedecer. Sabe por quê? Porque é 10%. É 10% de qualquer coisa. E 10% de tudo. Se você ganha R$1.000, é 10%. Mas Deus não é como o imposto de renda, que quanto mais você ganha, mais você paga. Não, se você ganhar R$100.000 por mês, deixa eu ver se tem alguém que pega a chave. Se você ganha R$100.000 por mês, quanto que é o dízimo de R$100.000? É 10%, gente. Não aumenta. Então assim, é muito fácil ser dizimista, é 10%. E ainda tem uma promessa: sede fiel no pouco, que sobre o muito. A oferta, eu concordo, é um pouco mais difícil, porque a oferta, ela é sementes. E tem gente que tem visão de plantar muito para colher muito, e tem gente que gosta de plantar pouco para colher pouco. Isso é particular. Mas o dízimo não, gente. O dízimo é 10%, e tem pessoas que têm dificuldade.
Eu não vou pedir aqui para você levantar a mão, porque talvez possa se constranger. Eu não teria problema nenhum em levantar a mão, mas eu não, para não constranger ninguém. Mas tem alguém aqui que teve dificuldade para se converter nos dízimos das ofertas? E eu vou falar uma coisa para você, é difícil mesmo. Sabe por quê? Porque é onde nós exemplificamos a nossa fé. Porque não é fácil você pegar um dinheiro que pode pagar uma conta e acabou o seu problema, mas é exatamente o valor do dízimo. Aí que você fica naquela dúvida: o que eu faço primeiro? Eu devolvo o dízimo e fico na dependência do Senhor, ou eu pago a conta e está resolvido o meu problema? É difícil tomar uma atitude diante dessa situação. Por exemplo, eu não tenho dificuldade, mas eu vou confessar para vocês, se fosse o caso da viúva, que teve que fazer o bolo primeiro para o profeta, que ela nem conhecia, nem sabia quem era, do que para o filho dela, eu teria dificuldade. Mais alguém que teria dificuldade de fazer o bolo para o profeta? Eu teria. Eu teria muita dificuldade de fazer o bolo. Eu estou falando de uma situação de fome. Chega a pastora Neuza e a pastora Dalva, bate lá em casa, só tem um pouquinho de farinha. E eu falo assim: Deus mandou você fazer um bolo, só que eu vou comer primeiro. Eu falei: não, pastora, peraí, o bolo já estava programado. É de Deus esse negócio do bolo, porque já estava nos meus planos fazer um bolo. Mas o bolo ia ser primeiro para o meu filho. Depois eu ia comer e os dois iam. Aí as pastoras falam assim: não, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha não vai faltar e o azeite não vai acabar. Eu vou falar um negócio para você, falar: pastor, eu amo a vida de vocês. Sei que vocês são mulheres de Deus, mas assim, não, pastoras, vai vocês caçar o bolo de vocês aí. Amém? Ou só eu? Ou só eu que preciso me converter? Embora eu precise mesmo, em nome de Jesus. Mas é difícil tomar esse tipo de atitude. Só que tem pessoas que têm dificuldade com outras coisas mais simples. Tem pessoas que estão falando assim: eu não devolvo o dízimo porque não está sobrando. Já errou. O dízimo não é sobra, o dízimo ele é primícia. O dízimo é a primeira coisa que nós temos que separar. Recebeu o seu dinheiro, devolve o dízimo. A oferta é espontâneo, é livre, mas o dízimo não, amados. É segredo de prosperidade. Eu não vou pregar aqui sobre isso agora, até porque nós não temos tempo. Mas um dia, em nome de Jesus, Deus vai preparar uma vigília para me contar o meu testemunho. E vocês vão ver a diferença de você ser fiel no pouco, porque Deus te coloca sobre o muito. E o muito não é ter muito dinheiro, não. Sabe o que é o muito? É você não sentir falta de nada. E eu posso te dizer uma coisa: eu vivo uma vida que hoje eu não sinto falta de nada. Mas Moisés vai aceitar as ofertas do diabo, tipificada aqui em Faraó, sim ou não? O que vai acontecer? Moisés vai dizer assim: Faraó, você não sabe de nada. Você não está sabendo de nada. Deixa eu te contar o que vai acontecer. Aqui Moisés foi profeta. E eu quero ser profeta na sua vida hoje, você também vai ser profeta na sua vida em nome de Jesus. O Faraó deixou o povo ir, mas não deixou os bens, ou seja, você pode se converter, mas os bens não, você não vai dar os seus bens vão continuar no mundo, o seu pensamento vai continuar no mundo, a sua fé vai continuar nas coisas terrenas. Aí Moisés vai dizer o seguinte: Faraó, deixa eu te dizer uma coisa. Olha o que Moisés vai dizer para o Faraó: você não está sabendo de nada. Eu vou levar as minhas mulheres, né? Assim, vai os homens e vai as mulheres. Nós vamos levar os nossos filhos. Nós vamos levar nossos bois, nossos jumentos, nossos camelos, ou seja, nós vamos levar nossas riquezas. Não vai ficar uma unha para trás. E detalhe,
Esse não é o detalhe. O detalhe é isso daqui, ó. No 25. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. O inimigo está achando que vai ficar com as suas finanças, com as suas riquezas, mas há uma promessa aqui, uma profecia em nome de Jesus. Aquele que está tentando tirar de você é o mesmo que vai abençoar a sua vida. O inimigo está achando que ele vai tomar aquilo que Deus te deu, mas pelo contrário, é ele que vai abençoar a sua vida. A pessoa está pensando que vai te dar uma rasteira, vai tirar o seu emprego, aquela promoção que você tanto espera, ela está pensando que vai ser dela, que ela vai dar um jeito na empresa. Pelo contrário, no final ela vai pagar o almoço para você, para comemorar a sua promoção. Faraó estava achando que ia ficar com as coisas do povo de Deus, quando na verdade ele ia dar do bolso dele. E Moisés vai continuar, vai dizendo: vai todo mundo, eu não deixarei uma unha para trás. Quando nós não negociamos nossos valores, quando nós não negociamos os nossos princípios, é que Deus entra na parada. Pode ver, o milagre de Daniel não foi não ir para a cova dos leões. O milagre de Daniel foi ir para a cova dos leões e os leões jejuarem a noite inteira. O milagre de Sadraque, Mesaque e Abednego não foi não ir para a fornalha. Foi ir para a fornalha, e a única coisa que o fogo queimou, a Bíblia vai dizer que eles entram amarrados e depois eles estão andando. Ou seja, foi queimar a corda que prendia eles. Ou seja, aquilo que o inimigo trama contra a sua vida, vai ser um livramento para aquilo que está te prendendo. Deus não impediu que os cavaleiros de Faraó fossem atrás de Moisés e do seu povo. O milagre não foi eles não serem perseguidos. O milagre foi o mar vermelho se abrir na frente deles. O milagre de Deus sempre é maior do que aquilo que nós achamos que nós precisamos. Nós queremos o livramento, mas na verdade através dessa perseguição, Deus vai mudar a situação e você vai sair dono dessa situação. Você não vai sair com essa situação resolvida, você vai sair dono da situação. O milagre de Deus sempre é maior para as nossas vidas, mas sempre não devemos negociar os nossos princípios, os nossos valores. Você é crente ponto. Não tem negociata. Crente não faz acordo com o mundo. Crente não fica olhando porcaria na internet. Crente não olha, não troca mensagens de idiotas com secretária ou com qualquer mulher que seja. O crente não aposta em jogos de azar e pronto, sabe por quê? Porque você não faz negociações. Ah, mas essa negociação aqui eu posso ficar milionário. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é que rege a sua vida? Esse jogo, essa aposta ou é Jesus Cristo? Em quem você tem crido? Qual é as suas bases? Tem um monte de crente aqui derrubando pilares que foram construídos há anos para essa ideologia idiota que hoje é apresentada para nós. Irmãos, eu falo isso há muito tempo, não é mensagem repetida não, são valores, princípios, são pilares que nós não podemos derrubar na nossa vida. São coisas que foram construídas há muitos anos e não devem ser negociadas. A Bíblia, ela todas as manhãs, elas se renovam, mas a Bíblia nunca será atualizada. A gente nunca vai colocar versículos ou tirar versículos que nos representa. A Bíblia é o que é desde o começo, de Gênesis a Apocalipse, e ponto final. Agora nós temos que saber se nós vamos aceitar as porcarias que o diabo está oferecendo para nós. Igreja, qual é a oferta que você tem aceitado do diabo? Você pode ser crente, mas a sua vida espiritual ela não decola. Ela é engessada, enrijecida. Você não consegue orar, você não consegue clamar.
Se você fala em línguas ou falava, você não fala mais. O inimigo não deixa você jejuar. Tem duas armas espirituais na vida de um cristão. Sabe quais são elas? Jejum e oração. São essas armas que você deve lutar as suas guerras. E tem muita gente fazendo negociatas com o diabo porque está achando que é vantajoso aceitar as coisas. Nunca as ofertas do diabo vai ser boa para nós. O que o Senhor tem é bem maior. O que o Senhor tem para nós é bem melhor. Há uma mensagem na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2 ou 3, se não me falha a memória, que vai dizer o seguinte, que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao nosso coração, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Agora, se nós aceitarmos as coisas que o diabo nos oferece, a gente vai ficando para trás. Qual é o seu foco? O seu foco tem que ser Jesus Cristo. O seu foco tem que ser a nova Jerusalém, as novas moradas. Nós não podemos aceitar, nós não podemos corromper a nossa vida cristã por coisas perecíveis aqui dessa terra. Nós não podemos aceitar no nosso trabalho ser beneficiado de alguma maneira obscura para ganhar um pouco mais. Sabe por quê? Porque isso tudo vai ficar aqui. O que não vai ficar são os valores que nós vamos construir com Cristo. Só que nós vemos, igreja, pode se colocar de pé que nós já vamos finalizar em nome de Jesus. Nós vemos hoje muitos crentes abrindo mão. Quem aqui percebe que está se cumprindo a palavra que o Senhor Jesus disse? Que por se multiplicar o mal, a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A gente já não vê mais o amor que as pessoas tinham pelas coisas de Deus, pelas coisas da obra. E não vem falar porque hoje a parede é preta, porque isso daqui é só uma cor. Ela poderia ser rosa, poderia ser vermelha. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de nós morrermos, essa parede talvez seja amarela, cor de pele, roxa, porque a tendência vai mudar. Antigamente usava cortina, vinho. No tempo era bonito, amém? Mas você imagina a cortina vinho aqui hoje. Tem nada a ver com a época. Então as coisas mudam, elas vão mudar. Com o tempo elas vão mudar. Só que não é isso. As coisas estão mudando. As pessoas não têm mais compromisso, não é isso que mudou. As pessoas já não oram mais, as pessoas não jejuam mais, as pessoas não se consagram mais. Hoje caiu em desuso, está fora de moda, crente ser crente. Hoje sabe o que está na moda? Crente beber. Estava no almoço de família, levita da casa do Senhor, no almoço de família, gente, com um monte de ímpio, tomou 3 copão de vinho, levita, sabe, eu não tenho nada contra quem bebe, mas assim, a Bíblia não condena quem bebe, mas ela fala o quê? Se você vai escandalizar, não faz, mano. Você quer tomar um copo de vinho? Eu não sou contra, de verdade, eu não bebo, mas como eu disse, eu sou livre, eu disse não. Mas se você quer beber na sua casa um copo de vinho, está tranquilo, a Bíblia não te condena, não sou eu que vou te condenar. Mas na frente dos outros, ainda mais quando tem ímpio, pelo amor de Jesus Cristo, amados, que isso? E eu não estou aqui apontando ninguém, eu tenho meus erros, mas eu estou dizendo o seguinte: antigamente a gente não via isso. Festa de crente com música do mundo, bota aí a Marília Mendonça, não, bota a Cassiane, 500 graus de puro fogo, sangue e poder. Sabe, nós não podemos negociar essas coisas, gente. Ó, nós somos envolvidos muito fácil com o mundo. Nós somos igual um carro em alta velocidade. O carro em baixa velocidade, para você esterçar ele, você tem que dar um monte de volta. Mas o carro em alta velocidade, se você inclina um pouquinho para a direita, você sai quilômetros do seu percurso. Nós não podemos negociar nenhum dos nossos valores. Não podemos aceitar ofertas do diabo. Não, diabo, não vou servir sozinho. É eu, meu marido, meus filhos, tudinho. É eu, meus filhos, meus recursos são para a obra.
Eu me converti. Tem gente que dirige e fala assim: eu sou convertido, mas o meu pé não é convertido. Não, então você vai entrar manco no céu? Porque no céu só pode entrar convertido. Eu sou convertido, mas ainda tenho um soco ungido. Vai entrar sem mão no céu? Você precisa ser convertido 100%, meu irmão, porque Jesus se entregou 100% por nós. Ah, eu sou convertido, mas não mexe comigo não, que eu rodo a baiana. O lugar de rodar a baiana não é na igreja, é em um outro lugar. Você está confundindo as coisas. Tem um lugar lá que as baianas se vestem de branco e você roda. Você vê elas rodando. Não é na igreja. Se você roda a baiana, irmã, ó, você está confundindo. Você está confundindo os ambientes. É outro ambiente. Ô irmão, e se você tem dificuldade em entregar as suas finanças para o Senhor, eu queria te desafiar a não confiar mais no seu cheque especial, no seu cartão de crédito, nem no seu patrão, muito menos na força do seu braço. Eu quero te convidar a descansar no Senhor também na vida financeira. Eu não te prometo que você descansando você vai ser rico, mas eu te prometo que você não vai sentir falta de nada. Você vai descansar no Senhor. Se o alimento faltar, vai chegar. Se faltar o dinheiro, você vai achar o dinheiro na rua. Deus vai te dar estratégia, você vai vender uns negócios, umas coisas, você vai ganhar um dinheiro extra além do seu salário. Deus vai te dar uma receita nova, você que faz bolo, você que faz salgado, e você vai estourar de venda. Isso eu te garanto, porque eu vivo isso. Eu não sou rico, eu não vivo uma vida de rico, mas como eu disse, eu vivo uma vida que eu entreguei as minhas finanças no altar, e eu vivo uma vida que eu não sinto falta de nada. E é isso, eu te garanto, se você entregar. Então não aceite as negociações, não aceite as ofertas do diabo. Faça como Moisés, seja determinado. É eu, a minha casa, a minha família, os meus bens. Eu não vou deixar uma unha no mundo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a nossa vida diante de Ti e te dizer, ó Deus, nós não aceitaremos as ofertas do diabo. Os jovens que estão aqui, as crianças, não aceitarão as negociatas, os namoros fora da igreja. Eles não aceitarão o sexo fora do casamento, porque, meu Deus, eles não irão negociar valores, princípios que eles aprenderam na igreja. Pai, os homens não irão negociar o seu matrimônio imaculado, santo. Não terão, meu Deus, negócios, não terão, meu Deus, nada, nenhum tipo de, eu ia falar relacionamento, mas relacionamento é muito avançado, nenhum tipo de contato que seja fora do padrão com o sexo oposto. Pai, as mulheres, ó Pai, serão mulheres virtuosas, abençoadas, meu Deus, coluna de oração nas suas casas. Pai, dá sabedoria, porque em Provérbios 14:1 vai dizer que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Dá sabedoria a essas mulheres, ó Deus, para que elas construam um lar sólido, um lar abençoado, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dizer que nós não negociaremos a nossa vida espiritual. Pai, nós vamos viver algo novo, nós vamos viver, meu Deus, algo que nós nunca vivemos. Nós queremos para nós, nós queremos para as nossas vidas uma vida contigo, ó Deus, uma vida que nós caminhamos em Ti, caminhamos em prosseguir, ó Pai. Nós avançamos de vitória em vitória, de fé em fé e de glória em glória, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós hoje recusamos toda oferta do diabo para as nossas vidas, ó Senhor, e num ato de fé nós rasgamos qualquer contrato feito com o mundo. Nós não temos mais nada com o mundo.
meu Deus, nós apenas vivemos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo, em nome de Jesus. Montanhas se prostem e rugem os vales ao som de teu nome, alegres de longo por Deus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Quando uma pessoa tentar te fazer um mal, te passar para trás, você lembre dessa passagem. E no seu espírito você fale: sabe de nada, inocente. Você está achando que está me passando para trás, mas você vai abençoar a minha vida ainda. Você vai me dar as ofertas que eu vou ofertar lá. E no desenrolar aqui da história, as mulheres, quando eles vão sair, fugir do Egito, as mulheres vão pedir ouro, objetos, utensílios valiosos aos seus vizinhos egípcios, e a Bíblia vai dizer que eles vão receber esses presentes. Ou seja, todas as pessoas que tentaram de alguma maneira te aprisionar são as mesmas pessoas que vão te abençoar em nome de Jesus, desde que nós sejamos fiéis e não aceitemos as ofertas do diabo para as nossas vidas. Não aceite menos do que Deus nos prometeu. Amém? Quem tem promessa de Deus aí? Amém? Não aceite menos. Se o diabo te oferecer, você fala assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu não aceito isso. Vai para lá, diabo. Sai daqui, chifrudo, em nome de Jesus. Amém? Bora para casa em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, culto, cura e libertação. As pastoras estão fazendo esse culto. Elas oram. Nós cremos que se a pessoa não vem para a igreja, você pode trazer uma peça de roupa dela, as pastoras colocam as mãos. Nós cremos que através da foto Deus pode operar o milagre, então traga em nome de Jesus. O que nós não acreditamos? Não acreditamos na rosa, no sal, na fronha. Isso nós não acreditamos. Mas nós acreditamos que Deus é um Deus de perto e também é um Deus de longe. E através de um ponto de contato Ele possa fazer. Então, se tem alguém enfermo, alguém no hospital, venha buscar pela cura e pela libertação aqui na sexta-feira. Domingo, culto da família. Amados, o domingo é um dia que você tem que trazer um convidado. Deus tem me colocado assim no meio do mundo de perturbado, mas eu tenho convidado eles em nome de Jesus, e eu profetizo que Deus vai desperturbar esses caras e eles vão se converter em nome de Jesus. Mas já convidei mais uma vez, está tentando me enganar, e disse que vem domingo, 9 horas da manhã, perguntou o horário do culto. Então convide, amém? Porque um dia o Espírito Santo vai convencer ele, amém? Quem pode convidar um amigo aqui, um conhecido, no domingo? Ninguém pode convidar um conhecido? Obrigado, Camila, por não deixar sozinho. Aí você vê, você levanta a mão, outras surgem, amém? Convida, amado, só convida em nome de Jesus. A sua vizinha perturbada, traga ela, o lugar dela é aqui em nome de Jesus. O seu patrão perturbado, o lugar dele é sentado do seu lado, amém? Glória a Deus. Domingo que horas? 9 da manhã, amém. Então, se eu não te ver aqui, não é por falta de aviso, você já sabe a hora do domingo, amém? Se abrace, se ame, se valorize, você é muito importante para o Senhor. Nesse abraço, sinta o abraço de cada um que fez a obra.
e no abraço mais apertado, esse abraço de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, e Ele morreu para que nós fôssemos livres para não aceitar as ofertas e as coisas que o diabo tenta negociar. Não, nós não aceitaremos menos do que aquilo que o Senhor prometeu para nós. E que o grande amor de Deus nosso Pai, as ricas comunhões e consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre a nossa casa, não somente hoje, mas para todo o sempre. E juntos vamos dizer um amém bem alto e bem forte. Amém. E viva Jesus! Vai na bênção, vai na paz.